Oi, você conhece micropigmentação? Você tem dúvidas sobre micropigmentação? Você conhece a palavra micropigmentação? Se você não conhece a palavra e se você tem dúvidas sobre, vem comigo. Eu vou te apresentar esse mundo vasto, fascinante, encantado, fantástico, que é o mundo da micropigmentação. Mas pra gente falar sobre micropigmentação, a gente tem que conhecer um pouquinho da história dela, né? Quem não conhece o que era maquiagem definitiva ou o que é a palavra maquiagem definitiva, todo mundo conhece. Maquiagem definitiva surgiu nos anos 80, lá na Europa, né? Foi trazida da Europa, mas introduzida na Europa pelo Oriente. Só que nessa época a execução era muito difícil para executar uma maquiagem definitiva, além de dolorosa. Porém, com o passar dos anos, em 1990, anos 90, surgiu a maquiagem definitiva já mais profissional, né, mais elaborada, evoluiu consideravelmente e até trocou de nomenclatura. Foi de maquiagem definitiva para micropigmentação. E quando a gente fala em micropigmentação, a gente tem que pensar e olhar as duas palavras separadamente. O que é micro e o que é pigmentação? Micro é uma coisa muito pequena, né? Muito pequena. E pigmentação é a coloração obtida através de pigmentos. E quando a gente une essas duas palavras, a junção dessas duas palavras, a gente vai pegar o conceito da micropigmentação como o ato de implantar pigmento em uma determinada camada da pele através de arranhaduras ou de microfissuras. Mas pra gente, hoje, no ano do século 21, no ano de 2021, essa micropigmentação, ela tá muito mais evoluída, ela tá muito mais vasta e tem muita coisa, e tem muito acessório. E as pessoas hoje não querem uma micropigmentação como a micropigmentação dos anos 90. Querem uma micropigmentação mais natural, mais delicada. E como é que acontece essa micropigmentação mais natural, mais delicada? O que a gente trouxe de evolução até a data de hoje? Dos anos 80, dos anos 90, do ano de 2000 até hoje. E é sobre isso que a gente vai falar. Primeiro fator que veio com a micro, né? A micro hoje ela é associada ao visagismo. O visagismo. Lina, você já me falou de micropigmentação. Eu quase que não entendi ainda o que é essa palavra, mas você já vem comigo para o visagismo. O que é visagismo, Lina? Visagismo é tão somente a harmonização, o embelezamento e a transformação de um rosto. E o visagismo ele foi introduzido no ano de 1936 por um francês cabeleireiro e maquiador chamado Fernand Aubry. E esse homem ele falava que o visagista é um escultor do rosto humano e o visagismo ele é a arte que ele faz, personalizada, né? E o visagismo é justamente para isso, para personalizar a arte da micropigmentação. Para cada tipo de rosto existe uma micropigmentação, existe um procedimento que vai fazer com que esse rosto fique harmonizado. E existem 9 tipos de rosto. Pense aí, 9 tipos de rosto e existem 3 linhas predominantes, assim diz o visagismo. E quais são esses 9 tipos de rosto? Primeiro, redondo, que a gente conhece mais, oval, hexagonal base reta, hexagonal lateral reta, quadrado, retangular, triângulo, triângulo invertido e losango. 9 tipos de rosto. E existem 3 linhas predominantes para cada tipo de rosto, que é a linha reta, a linha inclinada e a linha circular. E a gente vai fazer, quando eu trago, por exemplo, micropigmentação. Todo mundo conhece muito mais micropigmentação de sobrancelhas, e então eu vou dar um exemplo sobre a micropigmentação de sobrancelhas. Eu pego um rosto redondo,
que é o mais conhecido, né? Vamos pegar um rosto redondo. Esse rosto redondo, ele vai ter um formato de uma bolinha. Ele vai ter uma linha circular, porque não vai ter nenhuma marcação, nenhuma protuberância óssea. Ele tem uma linha circular. E eu quero colocar um formato de sobrancelha nesse rosto. E eu vou pegar o formato de sobrancelha que a minha cliente tem e eu vou melhorar esse formato para ela. Como assim, Lilian, você vai melhorar? Eu vou harmonizar esse rosto. Esse rosto é redondinho, é um rosto curto e eu quero colocar nesse rosto, fazer um rosto mais harmonizado, um rosto mais longo. E como eu vou colocar essa sobrancelha nesse rosto? Através da micropigmentação e do visagismo. Essa sobrancelha, ela vai ter que ser mais centralizada para dar uma harmonia a esse rosto, para alongar esse rosto, né? E assim é com todas as outras sobrancelhas e todos os outros tipos de rosto que a gente fizer. O visagismo também, ele é personalizado. A minha cliente, ela vai ter que entrar no meu estúdio e ela vai me falar o que ela quer, como ela quer, o jeito que ela quer. E eu vou falar para ela o que eu posso dar e eu vou olhar para a sobrancelha dela e vou melhorar essa sobrancelha também. Então eu vou pegar o que ela tem, eu vou pegar o que ela quer e eu vou pegar o que eu posso dar e eu vou pegar com essas três junções, eu vou traçar um projeto e entregar para ela. E nós duas vamos ter que chegar a um denominador comum. Então, o visagismo, ele serve para isso, para personalizar o olhar. Eu preciso, na micropigmentação, antes de mais nada, antes de implantar esse pigmento na pele, desse visagismo. E depois do visagismo, eu vou precisar de uma técnica. Ai, Lilian, qual técnica eu vou usar na minha micropigmentação? Qual técnica eu vou usar na minha cliente? Ah, gente, existem dois tipos de técnica na micropigmentação. Existe a técnica com o dermógrafo, que é uma técnica muito antiga, como eu falei para vocês. E existe a técnica com T-Body, que é chamada microblading. Técnica com dermógrafo e técnica com T-Body. E qual a diferença dessas duas técnicas? O dermógrafo, ele é um aparelho elétrico, ele tem uma caneta e ele tem uma fonte de alimentação. E ele vibra, né? Quem nunca ouviu uma máquina de tatuagem, né? Ele vai vibrando e ele vai desenhando e ele vai fazendo os efeitos que a gente quer. O dermógrafo também, hoje, já tem a máquina rotativa, que muitas micropigmentadoras usam. Qual a diferença do dermógrafo para a máquina rotativa? A máquina rotativa é mais potente, só isso. Mas ela tem, basicamente, o mesmo design do dermógrafo. E existe o T-Body. E o que é o T-Body? O T-Body é uma canetinha manual que a gente faz o mesmo procedimento, só que essa canetinha, ela não é elétrica, ela é manual. O dermógrafo, a gente coloca uma agulhinha. Existem vários tipos de agulha. Como eu disse para vocês, é um mundo vasto, o mundo da micropigmentação. O dermógrafo, a gente coloca uma agulhinha na ponta dele para que a gente execute o procedimento. O T-Body, a gente coloca uma laminazinha, microlâmina, assim, várias agulhinhas enfileiradas, que são micro mesmo, e existem vários tamanhos dela, vários diâmetros, né, para fazer e executar o mesmo procedimento. Então, eu falei que existem duas técnicas na micropigmentação, com dois aparelhos, no caso, o dermógrafo e o T-Body. Não duas técnicas, mas dois aparelhos para a gente executar a técnica. Esses dois aparelhos, eles fazem praticamente os mesmos efeitos, que é o efeito fio a fio, que é o efeito shadow e que é o efeito shadow line. Lembra que eu falei para vocês lá nos anos 90, né, que existia também efeitos na maquiagem definitiva, que era o efeito compacto, o efeito esfumado e o efeito fio a fio. Esse efeito, ele veio com uma nova roupagem,
para o ano de 2021. E qual a diferença disso? As manobras são diferentes, o peso da mão é diferente, é muito mais leve, é muito mais delicado. As agulhas são diferentes, existem muito mais agulhas, existe uma vasta infinidade de agulhas na micropigmentação. Então, isso tudo também faz a diferença na técnica. E existem as subtécnicas, que são os profissionais que colocam o nome na técnica deles. Por que que eles fazem técnicas diferentes? Técnica de fio a fio diferente, com a ramificação diferente, né? Com manobras diferentes, angulação de agulha diferente. Essas que eu chamo de subtécnicas, porque a técnica que a gente conhece é uma técnica microblader e uma técnica com o dermógrafo, né? E essas subtécnicas eu chamo que são as nossas técnicas, a técnica que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida, né? Então, a Shadow, por exemplo, é uma roupagem nova de uma esfumada que tinha lá nos anos 90. E aí veio como Shadow, muito mais delicada, muito mais natural. O peso de mão é diferente, a angulação é diferente, mas é um sombreado, né? Que remete uma sobrancelha e a gente jogou uma sombra nela, remete uma sobrancelha que foi como se tivesse uma maquiagem, fosse uma maquiagem. Nós nos maquiamos e aí a gente não coloca fio na sobrancelha quando maquiamos, geralmente a gente coloca uma sombra. E a Shadow, ela dá esse efeito de sombra. A fio, ela vai dar o efeito de fios, aquela pessoa que quer uma sobrancelha mais delicada, mais natural, só para corrigir as imperfeições que ela tem, vai dar o efeito de fio. Então, a gente chama de fio a fio, né? E existe aquela shadow line. O que é shadow line? É o efeito de sombra com os fios, que naquela época era uma técnica híbrida, que a gente chamava, hoje a gente chama de shadow line, que é o efeito das duas junções, o fio com a sombra. E tem aquele efeito agora que a gente conhece de pixel, que são aqueles pontinhos, né? Vários pontinhos, que é justamente com a Shadow. A Shadow a gente alcança isso, esse efeito de pixel, ou também com pontilhismo, que é um outro efeito que causa nas sobrancelhas, ou o que quer que a gente use esse efeito. Mas geralmente nós usamos efeito sombra e efeito fios. E aí, quando a gente tem a micropigmentação, o visagismo, a técnica, a gente quer conhecer mais o quê? Já traçamos tudo isso e aí a gente já vai caminhando para o procedimento em si. E o que que a gente pensa? Ai, meu Deus, vai doer. Vai doer, vai doer, vai doer. E aí eu falo para você que naquela época doía. Hoje não dói mais. Hoje a dor é zero. Claro que tem pessoas que têm uma sensibilidade à dor. Mas não é essa dor toda que as pessoas falam mais. É dor zero. Não, tem cliente que deita na maca e que dorme. Né? Por que, Lilian? Por que naquela época doía? E por que hoje não dói? Porque eu falei para vocês em relação à evolução que foi tendo a micropigmentação no decorrer dos anos. A gente tem muito mais cremes, né, com efeito anestésico. A gente tem reparador dérmico. A gente tem cremes que causam um frescor. Além de que o procedimento hoje não é aquele procedimento que é profundo. O procedimento de micropigmentação é um procedimento suave, é um procedimento muito superficial. Quanto mais a mão está leve, né, o peso de mão levíssimo, mais essa micropigmentação vai estar bonita, mais essa cor vai realçar e não vai correr riscos de mudança de cor, né? E depois, Lilian, depois que eu for para casa, essa sobrancelha não vai doer agora, assim, realmente não tá doendo nada aqui.
Mas e depois, quando eu for para casa, o que que vai acontecer? Quando esse efeito anestésico que você me disse passar, vai doer. Eu sei que vai doer. E o que que eu vou fazer? E eu digo para você, não vai doer mais, não dói mais. É uma coisa, é a micropigmentação, é indolor, ela pode ficar, vamos dizer, sensibilizada, porque a gente criou um processo inflamatório. Mas mesmo esse processo inflamatório, ele não precisa ser um processo inflamatório longo, um processo inflamatório muito forte, mesmo porque processos inflamatórios assim, só se foi aprofundado, a mão pesou, o fio foi muito profundo. Esse processo inflamatório ou a pele, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer com a pele, mas esse processo de micropigmentação pós-procedimento são muito tranquilos também. Por quê? Porque a gente tem, novamente, reparadores dérmicos bons, de alta qualidade, pigmentos inteligentes, cremes hidratantes maravilhosos que fazem fixar a cor, que fazem melhorar a dor, que fazem um processo de cicatrização ser um processo suave. E antes tinha aquelas crostas, muitas crostas. Hoje, se você cuidar direitinho e seguir todas as recomendações que nós, profissionais, micropigmentadores, damos, nem crosta você vai ter. Nem crosta vai acontecer mais com essa micropigmentação. Você me pergunta, Lilian, quais as recomendações que eu tenho agora nessa nova jornada, depois que eu fiz uma micropigmentação, eu vou para casa e o que que eu vou fazer para não doer, para não inflamar, para não criar crostas? Muitas recomendações. Primeira, sol. Você não pode tomar sol pelo menos por 48 horas, né? Esse sol, se você for se expor ao sol, essa micropigmentação, lembra que a gente falou que a gente cria microlesões, microfissuras. Esse sol, ele vai penetrar, esse sol, ele pode hiperpigmentar a micropigmentação. Esse sol, ele pode causar um processo inflamatório maior na micropigmentação, né? Pode causar uma queimadura, chegar a um inchaço, um edema. Você não pode ir para a praia. Ah, Lilian, mas como assim eu não posso ir para a praia? Eu marquei uma... Não pode, praia não pode. Por que, Lilian, não pode ir para a praia? Porque existem muitos coliformes fecais, existem bactérias ali na areia. Por mais que a gente fale que não vai colocar a mão nas sobrancelhas, a gente sempre acaba fazendo isso. O mar tem coliforme fecal, às vezes a gente quer ir, mas eu não vou, eu vou entrar no mar, mas eu não vou molhar a sobrancelha, não tem como não molhar. E pode causar um processo inflamatório, e uma bactéria pode penetrar ali através da sua mão, através da água salgada. Isso tudo é importante salientar e ser dito, e fazer avaliação e falar para cliente, cara, olho a olho. Piscina. Por que, Lina, não posso piscina depois da micro, no pós? Porque a piscina, o cloro, ele pode fazer com que o teu pigmento mude de cor. O teu pigmento, ele pode mudar de cor. Existem também bactérias ali que podem fazer com que a inflamação, o processo inflamatório seja muito forte. E, no mais, é tudo tranquilo. O que a gente tem que entender, o que o cliente tem que entender, junto conosco, junto com o profissional, junto comigo, é que esse processo de micropigmentação, tanto em sobrancelhas, como em boca, como em olhos, que a gente vai falar agora, ele tem que ser ajustado entre as duas partes. Porque o profissional só fica com o cliente 2 horas, 2 horas e meia. E o resto é o cliente. Quando a gente faz tudo direito, não tem como o processo dar errado, né? E aí, vocês estão me perguntando, por exemplo, vocês estão querendo saber quais os tipos de micropigmentação. Gente, eu falei tanto de micropigmentação e eu não comecei pelos tipos de micropigmentação, né? Quais os tipos de micropigmentação que a gente tem, Lilian? Olha,
Existem vários tipos de micropigmentação. Hoje no mercado, a gente conhece muito micropigmentação de sobrancelhas, né? Mas existem muitos outros tipos. Vou falar para vocês agora. Boca. Boca tá sendo um tipo de micropigmentação promissor. Boca tá começando agora. Sobrancelha, boca, olhos. E os olhos têm vários tipos, vários efeitos. Efeito gatinho, efeito delineado. Olhos é perfeito. Efeito lápis. Existe a micropigmentação capilar, que é ótimo para, por exemplo, uma pessoa que tem alopecia areata. Imagine aí você ter o efeito de cabelo raspadinho, ou efeito de cabelo com fios, para pessoa que já tem cabelo, mas o cabelo é ralinho. Existe a micropigmentação para vitiligo, aquelas pessoas que têm vitiligo, por exemplo, e que querem uniformizar a pele. Existe a micropigmentação para auréola, micropigmentação reparadora para cicatrizes, existe micropigmentação para estrias, micropigmentação para olheiras. Gente, o mundo da micropigmentação é muito vasto. É um mundo fascinante, onde a gente aprende muito sobre tudo, Quando você vai aprender sobre micropigmentação, você tem que aprender também sobre fisiologia da pele, sobre fisiologia do pelo. Então, é um mundo que você não para de aprender, que você não para de estudar. Micropigmentação, para mim, é muito mais do que só um design, ou desenhar uma sobrancelha, ou desenhar uma boca, ou colorir isso. Micropigmentação é transformação de vida, micropigmentação é autoestima, micropigmentação é embelezamento do olhar, micropigmentação é embelezamento da pessoa por dentro também, né? E isso é muito especial para quem é da área e para quem também não é da área e que quer entrar, porque tem muita gente aí que quer entrar na área e me pergunta, por exemplo, Lilian, para ser micropigmentadora, eu tenho que aprender a técnica, né? Eu tenho que aprender uma técnica, ou eu preciso ter talento? Existe uma resposta para tudo, gente. Existe uma resposta para tudo. Se você não tem talento, por exemplo, né? Se você não tem talento, se você não tem habilidade, isso tudo se resolve com o quê? Com treino. Porque na micropigmentação, na verdade, a gente precisa de destreza, a gente precisa, né, de criatividade, de precisão, tudo isso se precisa. E a gente precisa de habilidade, mas tem gente que não tem nada disso, mas tem sangue no olho para treinar o tempo todo, para batalhar, para chegar àquele objetivo, né? E não tem como dar errado um processo quando você faz ele todo direitinho, com treino, com dedicação. Claro que muitas vezes aquele que tem destreza, aquele que tem precisão, aquele que tem habilidade artística vai chegar muito mais rápido. Mas a gente não tem que olhar só para aquele que vai chegar mais rápido. A gente não tem que olhar para os lados. Fulano tá fazendo uma micropigmentação boa. Esse fio tá lindo. Eu não sei fazer. Isso tem que servir de força para você treinar mais. E eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Eu não tinha, eu só tinha um talento, mas eu não tinha uma precisão, eu não tinha uma destreza, eu não tinha uma criatividade. Mas eu tinha vontade. E quando a gente tem vontade, a gente pode chegar em qualquer lugar. E isso foi o que me motivou, não olhar para os lados. Isso foi que veio, né, para mim, foi não olhar para os lados. Sempre olhar para frente e olhar para o objetivo. E a micropigmentação é isso. A micropigmentação é um mundo fascinante, da qual só precisa mesmo e só se conquista mesmo com muito treino, com muita força de vontade.
E se você tem isso, você pode sim, sem talento, sem precisão, sem criatividade, conquistar isso tudo. Conquistar isso tudo com muito treino. Porque já diz um ditado que eu nem sei quem foi a pessoa que falou, o dono da frase, mas diz assim: o treino leva à perfeição. E é verdade, o treino leva à perfeição. Com certeza o treino leva à perfeição. Porque isso aconteceu comigo. Eu não sou perfeita, ainda estudo o tempo todo, preciso estudar o tempo todo, mas eu entendi hoje que realmente o treino leva à perfeição. Imagina, eu fui técnica de enfermagem, e se eu tivesse exercido essa profissão de técnica de enfermagem ainda e não tivesse treinado, e você que entrou na carreira agora, ou igual a mim, mas treinou, quem é que vai estar mais treinado? Eu ou você? Eu que tenho precisão, eu que tenho criatividade, eu que tenho talento, ou você que só teve o treino e que conquistou todas essas outras habilidades, né, com o tempo e com o treino. Então a gente tem que entender sobre isso. E se você quer ser micropigmentadora, nada vai te deter. E se você quer fazer uma micropigmentação, é muito fácil hoje. É muito fácil, é muito simples, e você fica linda, e você acorda perfeita, porque a micropigmentação é isso. A micropigmentação é embelezamento da alma, é transformação do olhar, é transformação de alguém. Isso eu sei, porque eu vivo isso. E eu vivo essa transformação todos os dias, quando eu vejo uma cliente deitar na maca e voltar diferente. E voltar uma outra pessoa, uma nova pessoa, com um novo olhar, com um novo sorriso e com certeza com novos pensamentos. E aqui a gente encerra o nosso bate-papo e daqui a pouco tem mais.